Meus irmãos, nós celebramos esta solenidade que deveria ter sido celebrada no 1º de novembro, neste domingo, neste final de semana. A solenidade de Todos os Santos, que é sempre transferida para o final de semana para favorecer a participação de todos os fiéis. Não temos um feriado para isto. Então, é importante nós dizermos quem está incluído neste Todos os Santos, né? Quem são estes santos? Não são somente os santos que foram canonizados pela Igreja, aqueles que nós sabemos os nomes, como São João Maria Vianney, São Pio de Pietrelcina e tantos outros, não? Mas também, simplesmente, todos que estão no céu. Todos aqueles que estão no céu são santos. Isso é muito importante de nós entendermos, porque uma coisa é nós estarmos salvos, outra coisa é sermos santos. Salvo, né, é aquele que, morrendo em estado de graça, né, ou seja, estando na amizade com Deus, né, enfrenta o seu juízo particular imediatamente depois da morte, e então ele está salvo. Não tem nenhum pecado mortal na sua consciência, está na amizade com o Senhor, ele está salvo. Ele vai para o purgatório se purificar até que seja santo e possa então entrar no céu, porque no céu só entram santos. O santo, né, claro que você pode fazer essa purificação já aqui nesta terra, com a vida de oração, né, e com penitência, fazendo penitência, realizando as boas obras. A carta de São Pedro nos diz que a caridade apaga uma multidão de pecados. Então, aquele que vai perseverando na vida de oração, vai fazendo penitência, vai crescendo na caridade, este vai se purificando. E aí, com o passar do tempo, porque ele não está atrapalhando Deus, Deus vai fazendo santo. É Deus que nos faz santos. A gente se esforça para não atrapalhá-lo. Mas a gente sempre atrapalha Deus quando nós pecamos mortalmente. Então, salvo e santo. No céu só entram os santos. No purgatório entram os que estão salvos, mas que ainda não são santos. Obedecer os mandamentos é, então, aquilo que nos torna salvos. Se nós morremos ali em estado de graça, nós estamos salvos. Então, aqueles nossos entes queridos, que talvez já tenham se purificado no purgatório, estejam no céu, ou às vezes também, algum ente querido seu que teve a graça de receber a extrema-unção antes de falecer, se confessou, pediu perdão de todos os seus pecados, recebeu a indulgência plenária das mãos do sacerdote, estes, né, podem estar no céu, provavelmente estão no céu. Então, por isso a unção dos enfermos, ou a extrema-unção, é tão importante, né? Às vezes as pessoas negligenciam chamar o sacerdote, porque estão com medo, né, de morrer, né? E aí é por isso que nós precisamos de uma preparação para a morte, entender, né, e aceitar talvez o momento que quando chegar a nossa hora de partir dessa para outra vida. Então, a extrema-unção é, como eu posso dizer, uma verdadeira porta de entrada para o céu. Então, custa R$0 chamar o padre para dar a unção dos enfermos, para dar a extrema-unção. É por causa do nosso medo da morte ou da nossa não aceitação, né, que muitas almas às vezes se perdem, que muitos se perdem, familiares nossos se perdem, que as pessoas negligenciam isso. Então, meus irmãos, os santos que nós celebramos hoje, então, são todos estes. Os que nós conhecemos, sabemos o nome, sabemos até a história, e aqueles que a gente não conhece, né? Os que Papa Francisco chamava em uma de suas encíclicas, Gaudete et Exsultate, os santos ao pé da porta, ou seja, pessoas comuns que na sua vida de oração foram permitindo que Deus transformasse as suas vidas. Isso é a santidade, é Deus transformando a nossa vida. Claro, a partir do momento que a gente permite isso. E nós cremos na santidade, meus irmãos. Há quem não creia na santidade e por isso, né, porque não acreditavam na santidade, inventaram uma religião, uma heresia chamada protestantismo.
Lutero não acreditava na santidade. Ele não acreditava que era possível, né, Deus transformar de fato a alma. Para os protestantes de linha mais tradicional, os mais antigos, luteranos, calvinistas, a natureza humana se corrompeu com o pecado original e não tem jeito. Nem Deus dá jeito nisso. Olha só, né? O pecado é poderoso, né? Que nem Deus resolve, Deus que é onipotente não resolve. Por isso que o protestantismo é uma afronta ao poder de Deus. O protestantismo, com a sua descrença na santidade, é uma afronta à força do Espírito, ao Espírito, a capacidade do Espírito de nos transformar, de nos santificar. Porque para o protestantismo, não tem jeito, você vai sempre continuar pecando. Você vai ser sempre pecador, entendeu? Não tem jeito, você vai sempre pecar mortalmente até o final da sua vida. E aí o que você faz? Você crê em Deus e Ele considera você justo. Ele considera você santo. Tanto que Lutero falava, né? Olha, peca muito, mas crê muito. E aí está tudo certo. Essa é a maneira de se salvar na teologia protestante. E você percebe nisso. Percebe aí essa descrença, esse pessimismo em relação ao ser humano. Tipo, o ser humano não tem jeito. Nem Deus dá jeito no ser humano. Entende? E por que isso, né? Porque Lutero tinha os seus problemas, né? Passava horas no confessionário, entendeu? Ninguém explicou para ele que pecado por pensamento é só quando a gente consente com aquele pensamento, alimenta aquilo ali. Então ele achava que quando vinha um pensamento, então pronto, pecou. E a gente sabe que não é assim. Qualquer um que fez uma boa catequese sabe que pecado por pensamento só é pecado quando a gente consente com aquele pensamento, né? Se a gente rechaça aquilo ali, né, então não é pecado. Então, por conta disso, né, por conta desse pessimismo em relação ao ser humano, desacreditou da santidade. E aí criou essa religião que nós vemos aí, né, onde você simplesmente diz assim, eu aceitei Jesus. E aceitando Jesus, pronto. Por que não tem confissão? Porque não tem perdão dos pecados. Por que não tem perdão dos pecados, padre? Porque, no fim das contas, não tem como você parar de pecar, entendeu? Então, crê muito que aí Deus considera você justo e leva você para o céu. Então, nós cremos na santidade. Por isso nós batizamos as crianças. Por que protestantes não batizam crianças? Porque para eles o batismo é uma profissão de fé pública. Simplesmente isso. Para nós não. Para nós, o batismo nos confere uma graça que nós chamamos de graça santificante, sem a qual não entramos no céu. Nós só entramos no céu se nós temos a graça santificante. E isso é dado para as nossas crianças, quando elas nascem e são batizadas, para que elas cresçam com esta graça. E que essa graça, então, vá frutificando, né? Desde pequenininho, a criancinha já está em estado de graça, né? Por isso o batismo é tão importante para nós. Então veja só, nós cremos na santidade. Nós cremos que Deus é capaz de transformar a nossa alma, de nos transformar. Nós cremos que Deus consegue fazer com que nós não sejamos mais egoístas, que só pensam em si mesmo. Nós acreditamos que o homem pode ser de fato bom. E é interessante porque do protestantismo, né, vieram as ideologias que hoje nós temos que, essas ideologias, né, malucas que hoje nós temos que lidar. Esse pessimismo antropológico, o homem não presta. O homem não presta. Então sempre que tenta fazer alguma coisa boa, é mal. Desse pessimismo antropológico nós vamos ver filosofias como a do comunismo, que faz com que nós desconfiemos de tudo. Não, tudo o que importa é a parte econômica. Ninguém faz algo bom sem um interesse por trás, entendeu? Então, se ele fez algo bom, ele quer ganhar alguma coisa, entendeu? Nós desacreditamos, a nossa sociedade desacredita da bondade humana por causa desse pessimismo antropológico, por causa desse pessimismo em relação ao homem. Mas nós, meus irmãos, temos estes grandes luzeiros, que são os santos. Os grandes santos que a igreja canoniza para colocar como exemplo. Olha aqui, temos aqui alguém, né, que pode inspirar você. Você é pai de família? Então tem aqui um São Luís Martin, pai de Santa Teresinha, né?
Você é mãe? Então tem aqui Santa Zélia. Olha só, a mãe de Santa Teresinha. Tem esses exemplos. Faz um pouco, segue esse exemplo aqui que você vai conseguir também. Você é padre? Tem um São João Maria Vianney. Crie vergonha na cara, reze, se mortifique. Igual ele, você vai conseguir ser um padre santo também. Tem um São Pio de Petreutina. Talvez você não vá levitar, nem ficar em 2 lugares ao mesmo tempo, realizar os grandes milagres que São Pio de Petreutina realizou, mas reze como ele, né? Tenha essa abertura à ação da graça na sua vida, você vai ser um padre que preste, pelo menos, vai prestar, de algum jeito vai prestar, né? E assim vai, meus irmãos, nós precisamos disso, de fato, né? Destes grandes luzeiros, estes que são felizes, como diz o Evangelho de hoje, bem-aventurados, felizes. E aqui, só para tocar em uma bem-aventurança, a primeira e a principal, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui não é uma pobreza material simplesmente, é nós entendermos que o santo é aquele que despreza todas as outras coisas, tem Deus como sua única riqueza. A única riqueza do santo é Deus. E por isso ele é desapegado das outras coisas. Ele pode até ter as coisas, os bens materiais, mas ele tem a Deus como sua única riqueza. Algo que o jovem rico não conseguiu fazer. Olha só, o jovem rico se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para herdar o reino dos céus? Aí Jesus falou: olha, obedece os mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, taranã, taranã. O jovem rico, olha só, ele já era bem virtuoso, ele diz: tudo isso tenho observado. O que ainda me falta? Ou seja, o jovem rico era salvo. Então, ele pergunta: o que ainda me falta? E Jesus olha para ele com amor e diz: se queres ser perfeito, ou seja, se queres ser santo, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Então tu terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então, olha só, faltava o que para o jovem rico ser santo? Ele precisava ter essa primeira bem-aventurança aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não porque ele de fato precisava ser pobre, pobre, de marré, né, como a gente fala. Não, mas porque ele estava apegado a isso. E porque estava apegado a isso, nós vemos logo em seguida, o jovem rico sai triste, e um pouco indignado, um pouco chateado, porque ele era muito rico. Ele não queria se desapegar disso. Entende? Então, a realidade aqui da bem-aventurança dos pobres em espírito, ter a Deus como nossa riqueza, como nosso único bem. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. No entanto, um só é o necessário. Maria escolheu a melhor parte, ela não lhe será tirada. Um só é o necessário, só Deus é necessário. E aí nós temos então Santa Teresa dizendo: só Deus basta, só Deus basta. Então este é o santo, tem a Deus como seu único bem, como verdadeiro bem, desapegado das outras coisas. E tudo o que ele possui está em Deus. Se ele tem uma família, essa família ele a coloca em Deus. Ele cuida para que essa família seja de Deus. Se ele possui bens, ele cuida para que estes bens estejam em Deus, sejam utilizados segundo a vontade de Deus. E assim vai. Essa é a riqueza dos santos. Para que Deus, então, nos transforme desse modo, aí tem um percurso, meus irmãos, e com isso nós concluímos essa homilia, porque o tempo está fechado também. Brincadeira, não é por isso não. Mas olha só, qual é o percurso para nós, então, nos deixarmos transformar por Deus? É o da oração. Santa Teresa d'Ávila falava: não acreditem em ninguém que indique um caminho diferente da oração. Ah, não, eu vou ser santo fazendo um monte de coisas aqui. Não. Não preciso rezar, é só eu fazer um monte de coisa. É só eu fazer um monte de obra de caridade. Se não rezar, vai ser só... isso aí não vai ser a obra de caridade cristã. Vai ser apenas uma benfeitoria ali, somente, entendeu? Não vai ter aquele valor sobrenatural. Então, a oração é a respiração da alma. Ninguém se torna santo sem oração. É até pecado ficar muito tempo sem rezar. Se a pessoa passa aí um mês sem rezar, que descaso é esse com Deus? Então,
Isso é até um pecado no primeiro mandamento. Então a gente precisa da oração. Então qual é a primeira oração que a gente aprende? As primeiras orações são as chamadas orações vocais. Pai Nosso, Ave Maria, né? Então, creio em Deus Pai, Salve Rainha e por aí vai. Essas são as orações vocais. Elas nos acompanham toda a nossa vida. Você pode ser um santo de sétima morada, como um São Pio de Petreutina. Vai sempre ter oração vocal na sua vida. São Pio rezava o rosário, né? Ele chamava de a arma, né? Ele que tomava tanta porrada do demônio, né? Tinha que ter alguma arma, né? Também. Então, ele que brigava com o demônio, então tinha que ter alguma arma para se defender. E era o rosário, né? Então, veja só, né? A oração vocal é o primeiro estágio. O segundo, nós chamamos de oração mental, a meditação. Até aqui, um padre pode ensinar para você. Até aqui você pode aprender num livro, Filoteia de São Francisco de Sales ensina você a fazer a meditação. Santo Afonso ensina você a fazer meditação. Dá lá os passos, entendeu? Aqui entra a Lexio Divina também. Até aqui a gente consegue ensinar para você. Padre, me ensina a fazer meditação. A gente senta ali, eu ensino. Dá para ensinar. Como algumas vezes nós fizemos aqui, tivemos formação sobre isso. Deu uma formação aberta para todo mundo. Olha, gente, oração mental, assim, assim, assim. Olha aqui os passos. Até aí a gente consegue ensinar. Depois disso, aí não dá para eu ensinar. Padre, é porque o senhor não chegou nas outras partes? Também, mas não é por isso não. Não é por isso não. É porque as outras orações, elas são consequência da vida de oração da pessoa e do quanto ela vai corresponder na graça. Entende? Então, as outras orações, depois da oração mental, vem a oração afetiva. Depois que a pessoa meditou muito, a oração ela vai se simplificando. A tendência na vida espiritual é que a oração vá se tornando cada vez mais simples, até ela se tornar simples, quase que como se fosse um simples olhar para Deus. Entendeu? Você começa falando muita coisa e termina assim, só num gesto de olhar para Deus. Os santos de sétima morada estão em constante oração, porque já houve uma união tão íntima da alma dela com Deus, que eles estão ali rezando sem cessar, mesmo no meio dos afazeres. Então, depois da oração mental, oração afetiva. Ainda não temos um santo aqui na oração afetiva, mas a pessoa já deixou o pecado mortal, já não peca mais mortalmente, já está vencendo os pecados veniais e lutando contra as más inclinações. O que é uma má inclinação, padre? Por exemplo, você foi lá, você mente muito, mente. Aí você foi lá e se confessou. Ok, Deus te perdoou. Mas essa tendência para mentir permanece em você. Então tem que curar essa má inclinação. Se não for aqui nessa terra, vai ser no purgatório. Entendeu? Então, a pessoa ali já está na oração afetiva, ela está se tornando, ela está lutando contra essas coisas, essas más inclinações. A pessoa que se irrita com muita facilidade, isso é uma má inclinação. Entendeu? Então, a pessoa vai progredindo na oração. Padre, me ensina como é que faz essa oração afetiva. Não tem como, porque ela é consequência do quanto você vai meditando, entendeu? Depois da oração afetiva, tem a oração de simplicidade. Aí você já tem um santo. Só reza essa oração quem é santo. Só santo reza desse jeito, entendeu? Me ensina, padre. Eu não posso ensinar. Mesmo que eu fosse santo, não tinha como ensinar para você, entendeu? Por quê? Porque ela é uma consequência do percurso. A pessoa está caminhando, está crescendo no amor. Tá? A santidade é crescer na caridade. E isso acontece através da vida de oração. Depois da oração de simplicidade, você tem ali, alguns santos vão ter isso, uma contemplação infusa. Deus infunde na alma certas contemplações. Para resumir, estou resumindo aqui a história, o percurso. Padre, me ensina isso. Não tem como ensinar. Primeiro que eu não cheguei nisso, segundo, mesmo se eu tivesse chegado, não teria como passar para vocês. Não tem um manual de instruções, assim, consequência do caminhar dessa pessoa com Deus. Depois tem uma espécie de Pentecostes, onde os dons do Espírito Santo começam a se manifestar. Olha só, os dons do Espírito Santo começam a se manifestar aí, com o temor de Deus, piedade, enfim, vai se manifestando tudo isso. Depois desse Pentecostes, onde tem uma coisa que se chama transverberação, onde Deus realmente
como é que eu posso dizer, faz com que o coração, né, São Felipe Neri, até cresceu o coração dele, né? O coração dele literalmente ficou maior, né, quando ele teve essa transverberação. Ou seja, Deus faz com que aquela alma santa ame Deus ainda mais ardentemente. Já estamos aqui na situação dos santos, né? Então os santos ainda progridem mais. Depois disso, tem a noite escura dos sentidos. Depois, a noite escura da alma. Santa Teresa de Calcutá dizia que passou, acho que uns 40, 30 anos, não sei muito bem, mas foi mais ou menos um número fechado assim, né? Sem sentir Deus. Como assim, Padre Santo? Sem sentir Deus? Só pela fé, agindo só pela fé. Ela não sentia Deus. Essa é a noite escura da alma. Ela não sente Deus. Não tem aquelas consolações que às vezes as pessoas têm, né? No início da conversão, vai lá no grupo de oração, reza, se sente consolado. Vai lá na adoração, reza, se sente consolado. Pois é, sem isso. Deus tira isso, para que ela cresça ainda mais na fé e no amor. Estava lá Santa Teresa de Calcutá cuidando dos leprosos, sem sentir Deus, mas na fé, na luz da fé, crendo nele sempre. Entende? Depois desta noite escura da alma, aí você tem, né, como que a sétima morada ali, né? Esse casamento perfeito da alma. Esse é o percurso. Todos vocês são chamados a fazer esse percurso. Eu, inclusive. Claro, lógico. Ainda mais. Tem uma obrigação ainda maior. Todos vocês têm obrigação, tá? Não é só o padre, não. Mas eu ainda tenho ainda mais, dado o sacramento da ordem. E todos nós podemos fazer esse percurso. E nós cremos nisso, porque a gente não é protestante. Né? Ninguém aqui é protestante. Ninguém aqui é luterano. Nós cremos, né, que isso é possível. E os santos estão aí para nos mostrar isso. Por que o senhor falou, fez todo esse panorama? Um resumo, gente, isso é um resumo, né, do percurso. Para que você saiba que existe esse percurso. Porque senão a gente passa a nossa vida toda rezando texto. E não tem problema, o texto é excelente. Aliás, o texto é ao mesmo tempo oração vocal e oração mental. Mas, meus irmãos, a oração é para que a gente cresça, para que a gente progrida. Né? A gente reza, não muda nem um tiquinzinho assim de nada, assim, nem um farelo, entendeu? Nem um farelinho assim, entendeu? De uma farinha de pulpa, assim, sabe? Não muda nada. Né? Os farelos de farinha de pulpa são mais grossos, assim, né? Então, pode ser daquela fina mesmo, né? Aquela branca fina, que eu gosto dela, mas eu prefiro a de pulpa, né? Enfim. Não muda nada, nem um farelo, entendeu? Então essa oração tem alguma coisa errada com ela. Então, meus irmãos, essa é a mística católica. Existe uma mística católica, um caminho espiritual para nós fazermos. Começa com você pequenininho, com sua avó, no meu caso foi minha avó, né? Ensinando a Ave Maria, ensinando, né, o Pai Nosso. Eu sentava, ficava lá na rede e ela ensinava. Vamos lá, a Ave Maria, né? E repetindo. Alguém te ensinou, eu espero que tenha ensinado. Né? Se não te ensinou, você aprendeu de algum jeito. Começa com essa oração vocal simples. E a gente vai caminhando com toda a humildade. Com essas duas virtudes que estão no fundamento. A fé e a humildade. Sem humildade é impossível fazer esse caminho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, nós todos, cada um dos que aqui estão escutando, cada um dos fiéis batizados, se você ainda não é batizado, nós vamos batizar você, não se preocupe. Né? Nós vamos resolver isso. Isso não é muito difícil de resolver. Né? Agora, todos, como diz o Papa Francisco, são chamados a fazer esse percurso. Né? Então, com coragem, com ânimo, né? Nós cremos nisso, nós sabemos que isso é real. Né? Nós não somos protestantes, somos católicos. E cremos na santidade, cremos que Deus tem o poder de nos transformar, de nos fazer realmente muito melhores do que somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.